Olá, pessoal. Vamos agora para a nossa última aula desse módulo e fazer um fechamento de tudo que a gente discutiu com a conservação de alimentos e princípios gerais de conservação. Quando a gente fala princípios de conservação, é tudo que a gente viu até agora. Então, por que às vezes um alimento que é fermentado, ele dura mais? Por que que um alimento que a gente prepara com açúcar ou sal, né? Então, agora a gente vai ver esses princípios, o que está por trás deles, rapidamente. Então, práticas de higiene, a gente não vai falar agora, né? A gente já teve uma aula bem grande disso, de risco alimentar. E agora a prática de higiene mesmo em si é de outra professora do nosso curso, então depois vocês vão ver isso com ela de uma forma muito mais intensa. E a gente vai começar dos outros métodos de conservação, então. Conservação pelo calor primeiro. Então, conservação pelo calor é uma coisa que todo mundo já sabe, quando a gente aquece um alimento, né, a gente ganha muito, porque a gente elimina esses patógenos com esse calor. E como que a gente já sabe dessa forma de eliminar patógenos e tal? Tem duas formas, né? É, é o aquecimento parcial, que é um aquecimento onde eu vou conseguir pasteurizar o meu alimento. O nome é em homenagem a quem inventou, que foi o Pasteur, Louis Pasteur. E eu consigo com de uma forma, se for uma forma tradicional, quando eu sei por quanto tempo e em qual temperatura eu devo deixar, eu não só vou eliminar uma parte da flora microbiana, eu vou eliminar os patógenos que são realmente importantes e que poderiam causar algum problema relacionados àquele alimento, e eu posso ainda deixar alguns que são deteriorantes. Então, é um alimento que até ele pode não durar tanto tempo, mas ele não tem nenhum risco de transmitir um micro-organismo perigoso. Nesse caso, então, quando eu consigo fazer isso, eu digo que é uma pasteurização. E o que essa é outra foto, né, é de Nicolas Appert, ele era do exército de Napoleão, um general, e ele desenvolveu o método de esterilização, ou também muito chamado, principalmente na França, né, apertização, é a mesma coisa. Então, o que é esterilizar? A gente sabe o que é um hospital estéril, né? Então, esterilizar seria quando eu consigo matar tudo, né? Todos os micro-organismos. Mas por que está aqui 99,9, professora? Porque esterilização é tudo. Sim, porque em alimentos a gente não consegue esterilizar tudo. Se a gente até conseguiria, mas a gente tem um grande perda de vitaminas e nutrientes. Então, a gente, sabor, né, textura, eu já volto nesse assunto. Então, a gente diz que tem esterilização comercial, eu já vou explicar isso. Então, eu queria traduzir primeiro esse conceito de esterilização, pasteurização em produtos. Então, eu vou trazer o leite, né, que a gente pode ter um leite onde ele é pasteurizado, que ele pode vir nessa embalagem mais bonitinha, ou vir em leite de saquinho aqui no Brasil, e esse leite, ele é, então, leite seguro, né? As temperaturas que a gente usa para pasteurizar o leite, 65 graus, 30 minutos, 72 graus por 15 segundos, é, ou, né, temperaturas até um pouco diferentes, mas já são as principais. Essas temperaturas, elas garantem a morte do principal patógeno, o que é o mais resistente, e dos demais que estão depois, que estão abaixo dele, que seria o bacilo da tuberculose, Mycobacterium bovis. Então, toda a indústria de leite foca nesse micro-organismo, nesse patógeno, que é um dos mais resistentes que teria no leite, que poderia dar grandes problemas. Então, o leite, quando ele tem esse tratamento térmico, a gente garante que ele não tem nenhum patógeno, mas ele, ao mesmo tempo, estraga rápido. Então, esse leite aqui dura uma semana na geladeira, porque não matei todos. Lembra que eu falei que tem micro-organismos que chegam a resistir a 90 graus? Então, eles podem estar lá, mas eles não são patógenos, mas eles deterioram o nosso alimento. Já quando eu consigo fazer um leite esterilizado, o de ultra alta temperatura, 130, 150 graus por 2, 3 segundos, é uma outra metodologia muito mais eficiente, que a gente nem consegue fazer, né? Nesse caso do exemplo aqui em casa, teria que ter um maquinário especial. Então, isso é um leite esterilizado, né? Então, essa daqui, então, tem alguns, deu uma desconfigurada, pessoal, desculpa, mas alguns binômios, né? Tempo e temperatura. Essa aqui é ultra rápida, tá? Então, com esse aqui, eu realmente tenho esterilizado. Então, por isso que ele dura 4 a 6 meses fora da geladeira. Porque eu esterilizei. Mas espera aí, professor, sério, estéreo, por que não dura para sempre? Lembra a esterilização comercial que a gente estava falando?
mata 99,9%, mas resta alguns esporos ainda, esses esporos, eventualmente, eles podem conseguir se multiplicar, né? E por isso que ele não dura eternamente. Então, por que que a gente diz estéreo? Que é onde mais perto a gente chega, mas a gente diz que ele é estéreo porque durante a validade daquele produto, né? Peguei um exemplo aqui só, durante a validade de um produto, de um rótulo, eu vou ler a validade e ele é como se ele tivesse estéreo, porque se tiver patógenos lá na forma esporulada, ele não conseguiria se desenvolver durante a validade do produto. Por isso que é muito perigoso, principalmente produtos de origem animal, que tem alguns patógenos que podem ser piores, mas qualquer produto, na verdade, é você comer ele fora da validade comercial. Porque se ele não está na validade mais, esses esporos que antes estavam dentro de uma faixa segura e não iriam se desenvolver, eles conseguem se desenvolver. Então é muito perigoso, tá? Então é por isso que a gente diz esterilidade comercial, porque é como se ele tivesse estéreo, porque enquanto ele estiver na validade do produto, a gente pode considerá-lo estéreo, mas ele não está totalmente estéreo, né? Mas ele está assim reduzido tantos ciclos logarítmicos ali que ele não consegue se desenvolver a ponto de nos fazer nenhum mal, tá bom? Bom, quanto que é indicado eu fazer uma pasteurização, uma esterilização? Quando tiver algum risco. Lembra aqueles riscos que são inerentes ao produto, né? Então, no caso, o leite cru. Então, o leite cru ele pode transmitir zoonose, como brucelose, tuberculose. Então, é indicado a gente fazer um tratamento térmico mais eficiente. Na salmonela que a gente viu, então, tu não pode consumir cru, porque a gente precisa fazer um tratamento térmico para inibir o patógeno. E a gente tem até vendendo comercialmente, tanto em pó quanto ele líquido, né? Então, às vezes, só a clara, só a gema, o ovo todo pasteurizado, tá bom? Bom, quanto que é indicado também? Lembra quando ele tem o risco de desenvolver um Clostridium botulino? Então, ele se desenvolve quando mesmo? Quando não tem oxigênio, no pH neutro, né? Numa certa atividade de água. Então, quando eu tenho risco daquele esporo conseguir uma condição boa, eu preciso tratar. Porque o micro-organismo morre fácil, mas o esporo pode estar lá. Então, eu preciso fazer uma esterilização a uma temperatura que mate o esporo. Para matar esporo é muito difícil. A toxina também ela inibe rapidamente. Então, por isso que só o aquecer já seria suficiente, né? Mas, como aqui tem um risco do café feijoada ficar muitos meses na prateleira, eu precisaria garantir que não tenha nenhum esporo sobrado ali. E conservação pelo frio? Nem todo mundo tem essa possibilidade em casa, mas havendo a possibilidade de conservação pelo frio, ela garante uma sobrevivência. Lembra que quando eu estou naquela temperatura mesófila, a maior parte das degradações de alimentos, então, quem tem essa possibilidade de ter refrigeração em casa, é muito melhor, né? Ou na sua indústria, onde você vai preparar o alimento, mas lembrando que no frio também cresce micro-organismos, então eu tenho que tomar cuidado, não é só porque está refrigerado que eu estou livre de qualquer problema, né? Eu preciso tomar cuidado. Quando a gente fala de frio, a gente está falando de refrigeração e de congelamento. E algumas coisas é obrigatória a cadeia do frio, né? Então, se eu estou falando de sorvete, alguns produtos que precisam se manter congelados, e alguns alimentos que só vão ser impossíveis eu vender para outro país ou para uma região muito longe, se eu conseguisse congelá-los, vendê-los congelados, para daí descongelar ali, né? Então vai depender muito o condição de trabalho que tem. Então, tem navios pesqueiros que eles ficam um mês ou mais embarcado, então esse peixe ele estragar, eles precisam ter uma forma de congelar o peixe deles e assim vai, dependendo da necessidade de cada um. Bom, a conservação por redução da atividade de água, a gente já viu tudo que a atividade de água está ligada, né? Então, alguns alimentos que têm uma atividade de água reduzida e uma longa vida útil, né? Por isso. Mas como que a gente pode conseguir isso de uma forma mais tranquila? Com adição de solutos, como sal, açúcar, né? Então, uma carne de sol, uma carne mais salgada, ou fazendo um doce com adição de açúcar, o que que a gente está fazendo? Aquela água que estaria livre, ela tem muita afinidade pelo sal, pelo açúcar, ela deixa de estar livre e ela começa a... ela está disponível daí para as reações microbianas e de reações de degradação, perdão, pessoal. Então, lembrando aquela curvinha que a gente já viu em outra aula, das reações de degradação versus atividade de água, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um bacalhau, né, um peixe seco, desidratado com sal, o que que a gente está fazendo? A gente está fugindo
da região de crescimento microbiano. Mas eu queria lembrar vocês que tem outras reações acontecendo. Se vocês pegarem essa específica aqui, é a reação de oxidação lipídica. Se a gente vai falando de um peixe que tem muita gordura, o que vai acontecer? Olha como a velocidade aumenta quando eu chego numa certa atividade de água bem baixinha. Então, às vezes, eu secar, o ideal é o quê? Eu manter, que além de longe do micro-organismo, também longe do gosto de ranço, que ele é bem desagradável para o produto. Então, se eu conseguir secar ele demais, eu acabo entrando numa região onde ele vai estar com gosto de ranço rápido. Então, eu preciso entender tudo que está acontecendo no alimento, não só micro-organismo, mas focando principalmente na segurança do alimento, micro-organismo é a primeira coisa que eu preciso pensar. Se eu puder pensar no restante, eu também ganho um alimento mais interessante em todos os aspectos possíveis dele, tá? E a conservação por abaixamento de pH? Então, a gente tem fermentação, né? A fermentação lática é uma das mais usadas em alimentos, mas a gente tem a fermentação acética, que produz o vinagre, a gente usa em picles, que também o ácido age da mesma forma que a da fermentação lática, ajudando a conservar, né, por redução do pH. Então, no caso aqui da foto, são dois alimentos obtidos por fermentação de ácido lático, mas não necessariamente, tá? Então, a gente também tem, num outro plano, que não é o foco aqui, a conservação com alimentos por etanol. E por que eu trouxe etanol nesse contexto do ácido? Porque esses dois que eu falei, ácido lático, ácido acético, são fermentação, e também tem uma fermentação produzida por leveduras, só que com a alcoólica que produz o etanol, né? E ele também é um conservante, tá? Ele ajuda ao nosso alimento a durar mais. E o ácido acético que eu tinha comentado. E esse ácido, no caso, né, que é o foco do que eu chamei a atenção, era o ácido, esse ácido numa fermentação, ele consegue, então, preservar aquela carne que iria se deteriorar rapidamente, né? E como que ele está ligado com a segurança alimentar? Ele chega, inclusive, a evitar o crescimento do Clostridium botulino, né? Porque, se vocês lembrarem, ele precisa, então, de uma atividade de água alta, que daí aí a fermentação não teria efeito nenhum, mas e nessa faixa do pH com alto, lembra que ele precisa de um pH de neutro para cima, né? Pouco ácido para cima, acima de 4,5? Então, se eu conseguir abaixar meu pH da carne, que normalmente é em volta de 6, mais ou menos, se eu abaixar ele para menos de 4, eu tiro ele do risco do Clostridium. Então, eu consigo até uma carne crua, fechada, que no centro teria a anaerobiose, que é uma coisa bem importante, né? E eu conseguiria preservar. Nesse caso aqui, eu trouxe o sal também, que é um dos fatores que ajuda a inibir o crescimento de Clostridium, para mostrar que muitas dessas carnes embutidas, elas são mais salgadas. E o sal também tem esse efeito nessa possibilidade de ajudar a conservar contra o Clostridium. Bom, e defumação? A defumação não chega a ser um processo de calor, que aquele calor vai inibir micro-organismos, mas ela tem uma ação antimicrobiana. Como que é isso? Porque ela tem, primeiro, esse ressecamento superficial, ele forma como se fosse uma capinha em volta, isolante, em volta do produto, que ajuda a dificultar a entrada de micro-organismos, de outras coisas. E essa fumaça, que geralmente a gente deixa no defumador, ela é rica em aldeídos, fenóis, ácidos alifáticos, e principalmente esses fenóis, e não necessariamente só ele, são agentes antimicrobianos poderosos, e eles minimizam ainda a oxidação, então aquele gosto de ranço que poderia vir. Então, além dos compostos da fumaça serem antimicrobianos, alguns deles, como os fenóis, podem ainda inibir a oxidação do produto. Então, a defumação, ela pode ser feita, então, como se fosse uma estufa própria, né? E mais bonitinha, e ela pode ser feita, inclusive, num tambor, né? O que eu preciso tomar cuidado? Qual madeira que vai ser usada? Em hipótese alguma, pode ser usada madeira resinosa para fazer uma defumação, né? E quanto mais longe a carne tiver, ou no caso for carne, o alimento estiver do fogo, melhor, porque embora essa fumaça seja boa, a gente também tem outros compostos tóxicos que podem ser produzidos, né, que seria ideal a gente consumir eles em menor quantidade ou não consumir. Bom, e o último que eu queria discutir com vocês é a embalagem, que é uma coisa que, embora a gente pense em embalagem, pensa muito em indústria, não necessariamente só indústria, até na casa da gente a gente conserva, muitas vezes num pote, num lugar. Então, para saber qual seria o mais ideal, então,
depende do alimento, a gente precisa pensar em todo o contexto. A embalagem surge como? Então, primeiro aqui, ó, ela surge como um meio de garantir a entrega até um produto final. Vou levar arroz até um vizinho, né? Hoje em dia, a gente, claro que comercialmente isso chegou nesse nível, assim, então, que antigamente era vidro, que, embora seja né, em termos ecológicos muito bons, né? Ele é facilmente reciclável, mas ele quebra fácil, ele é pesado no transporte e ele não tem nenhuma barreira contra a oxidação do leite, que no caso não é uma coisa boa. Hoje em dia a gente chega a extremos de ter leite em lata e onde a base imita os tetos da vaca para segurar, coisa assim, já, claro, transpassou do que é necessário, foge um pouco de casa, mas lembrando, pensando nas embalagens comerciais, para também traduzir isso para casa, caso vocês sejam um intuito, né, uma coisa mais caseira, a proteção mecânica do produto é muito importante. Então, no caso, por exemplo, de batata frita, né, o consumidor vai lá e tende a apertar e aquilo vai virando um pó, né? Então, essas embalagens cartonadas, elas ajudam para esses alimentos frágeis, eles não serem esmagados pelo consumidor, mas tem também uma outra opção, que para fazer em casa é um pouco mais complicado, mas seria a utilização de um gás inerte, de que não seja oxigênio, senão ele vai oxidar o produto, e ele ficar cheio e eu não conseguir apertar, né? A gente tem, às vezes, o simples fato de eu ter uma embalagem colorida, âmbar ou até verde, ela minimiza o raio solar que vai entrar aqui e oxidar o produto. Então, por isso que todas as garrafas de cerveja, praticamente, elas são da cor âmbar, porque isso ajuda a filtrar uma possível oxidação, né? Essa aqui é uma embalagem de leite, e assim como ela é transparente aqui, né, nessa foto, mas assim como existem essas embalagens para leite, também tem, perdão, para óleo, né? E por que é transparente, então, ela não, como é que ela funcionaria? O raio de luz não iria entrar, catalisar a oxidação? Elas têm um filtro UV, e isso pode ser comprado, né? Então, às vezes mesmo tendo uma coisa caseira, eu posso optar por uma embalagem diferente. Então, lembrando aquilo que eu falei na outra aula da proteção da umidade, né, que ela é muito importante. Então, às vezes o seu produto nem deteriorou, mas se ele é um produto que ganha ou perde umidade muito facilmente, você vai determinar o fim de prateleira se você escolher uma embalagem errada, né? E agora uma coisa só para trazer, que é uma coisa que não é complicada e que é muito, está sendo bastante explorado, tanto por indústrias grandes como pequenas, e as pequenas eu acho que ganham mais até aqui, né, com aqueles QR codes, quando vão dar uma informação, de repente eu posso dar uma informação, dizer, olha, o nosso produto, né, quando a pessoa bate com o celular ali, o QR code, o nosso produto é feito por uma cooperativa, é feito por, né, pelo João, pela Maria, pelo Antônio, pela Luísa, eles são pais, eles são, sabe, contando a história das pessoas, da comunidade. Então, coisas que vão agregar valor para aquele produto e que o consumidor, às vezes, rapidamente, ele não consegue entender, né? Ele não consegue visualizar a importância de tudo que ele está comprando. Aquele produto feito no local, foi plantado por aquelas pessoas, foi cultivado ali. Então, toda a história do produto também é muito importante eu trazer isso, né? Ou como aquela empresa, ou aquela comunidade, aquela pessoa que está vendendo aquele alimento, ela se preocupou, né? Então, talvez em só ter alimentos orgânicos, como foi, ou então a sua busca ter alimentos, coisas saudáveis, ela não usa aditivos que podem ter problema para a saúde, enfim. É a hora de vocês conversarem com o produtor, com a pessoa, o consumidor, né, que vai comprar produtos seus. Então, essa bibliografia que eu deixei para vocês, né? E lembrando-se que nem sempre é possível, né? Mas a refrigeração mudou a história da humanidade, então muitas vezes ela é uma ótima opção para quem puder usufruir de refrigeração tanto no transporte quanto no armazenamento de produtos. Pessoal, muito obrigada. E era isso que eu tinha a trazer para o módulo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos. Tchau, tchau.